Fala pessoal que está aqui no canal iCity novamente, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Gustavo e hoje estou aqui para falar um pouquinho ainda de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo que acabou aí no dia 18 de dezembro, mas sempre rende assunto. E hoje a gente vai falar sobre as 5 revelações da Copa do Mundo, né? Então é o top 5 revelações da Copa do Mundo. Revelações barra valorizações, né? Porque são jogadores que, obviamente, ninguém é revelado na Copa do Mundo, né? Ninguém faz a categoria de base na seleção e é convocado para a Copa do Mundo. Mas, né, foram vistos aí pelo mundo com outros olhos e, claro, né, deram aquela valorizada que a Copa do Mundo sempre dá em jogadores que se destacam, ok? Então, antes de seguir aqui com o vídeo, queria convidar vocês a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações, porque sempre tem vídeo aqui no canal e toda vez que a gente fizer vídeo novo conteúdo, vai chegar aí notificação no seu celular, tá bom? Bom, a gente sabe que a Copa do Mundo é uma vitrine e tanto, né? A gente já viu grandes negociações saindo a partir da Copa do Mundo, vimos jogadores que muitas pessoas não conheciam e conheceram graças à Copa do Mundo. O maior exemplo que eu gosto, que eu sempre dou, né? O exemplo que eu sempre dou lá o Keylor Navas, né? Que era o goleiro da Costa Rica na Copa de 2014, quando a Costa Rica fez uma campanha incrível, né? Surpreendeu bastante gente. E o Keylor Navas, ele era goleiro da Liga Costarriquenha, né? Ninguém sabia muito bem quem era. Fez uma excelente Copa do Mundo, uma grandiosíssima Copa do Mundo, e foi contratado pelo Real Madrid, né? E depois foi multicampeão aí pelo Real Madrid, ganhou Champions League, depois foi para o PSG, enfim, foi um jogador que vamos dizer que fez a sua carreira após a Copa do Mundo, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer aí um top 5 jogadores que se destacaram nessa Copa de 2022 e é muito difícil selecionar 5 jogadores, né? Então eu dei uma roubadinha aqui e no final desse vídeo fazer a menção honrosa para os jogadores que acabaram ficando de fora da minha lista principal, né, mas que merecem ser citados. E começando aí então na quinta posição, né, que é o top 5, com o atacante Gakpo, né, o atacante holandês, né, o jovem atacante de 23 anos e foi muito bem, principalmente na fase de grupos, né. Ele tem 23 anos, foi revelado pelo PSV da Holanda e fez sua estreia na seleção em 2021. E logo no início ele foi muito bem. Na Liga das Nações, em 5 jogos, fez 2 gols e deu uma assistência aí e com certeza garantiu seu espaço na seleção holandesa na primeira Liga das Nações em que disputou, chegando forte aí, chegando com a camisa 9 para jogar uma Copa do Mundo. É um jogador que é muito elogiado por grandes craques da Holanda, inclusive pelo Van Persie, né? O antigo camisa 9 da seleção holandesa, elogiou bastante aí o Gakpo. Na Copa de 2022 ele fez 3 gols na fase de grupos, né, na sua primeira Copa do Mundo, e juntando essa atuação na Copa do Mundo com a sua ótima temporada no PSV, em que ele fez 13 gols e deu 18 assistências em 24 jogos. Foi muito bem o Gakpo na última temporada no PSV e agora certamente ele está bombando aí o mercado, estaria bombando o mercado de transferências após a Copa do Mundo, né? O Manchester United estava de olho no jogador antes mesmo da Copa do Mundo, mas foi o Liverpool que conseguiu a contratação dele após encerrar o Mundial. O Liverpool pagou cerca de 315 milhões de reais na transferência do Gakpo, né? É a maior venda da história do PSV e o Gakpo chega para ajudar o Liverpool a melhorar aí a sua posição na Premier League. O Liverpool, se eu não me engano, está na 6ª colocação da Premier League hoje, né? E vai ter o desafio aí de pegar o atual campeão Real Madrid nas 8ª da Champions League. Então o Gakpo é um reforço no ataque do Liverpool, um jogador que fez uma ótima Copa do Mundo, então eu considero uma revelação aí da seleção holandesa. Na 4ª colocação, essa Copa do Mundo, que foi uma Copa do Mundo em que tivemos muitos destaques defensivos também, né? E na 4ª colocação temos aqui o Livakovic, que é o goleiro da Croácia, né? A Croácia chegou à semifinal da Copa do Mundo, eliminou o Brasil, e o goleiro croata fez parte aí dessa excelente campanha na Copa do Mundo. Além de fazer grandes defesas, ele defendeu penalidades contra Japão e Brasil, né? Nessas duas fases aí, na fase de 8ª de final e nas 4ª de final, a Croácia acabou se classificando aí na decisão de pênaltis e o goleiro Livakovic fez grandes defesas aí nessas decisões, né? Ajudando a seleção a chegar até as semifinais. O goleiro, ele também deve balançar o mercado, até porque ele com 27 anos nunca saiu da Croácia, sempre jogou ali na liga local e hoje atua no Dinamo Zagreb. O Livakovic é avaliado em aproximadamente 8,5 milhões de euros, que dá aí aproximadamente 45 milhões de reais. E desperta interesse também em equipes do futebol italiano,
desperta interesse no Chelsea também, né, que tá pensando aí se vai continuar com o Mendy no gol. E principalmente, né, o principal clube que está de olho aí no Livakovic é o Bayern de Munique. Até porque Manuel Neuer, né, que é o goleiro titular, se lesionou, provavelmente não joga mais nessa temporada. Acabou quebrando a perna ali, esquiando, se eu não me engano. E agora o Bayern de Munique tem apenas goleiros jovens para colocar no lugar do Neuer, né? Os goleiros que o Bayern tem, os goleiros de reserva, um tem 19 anos, o outro, se eu não me engano, tem 21 ou 22 anos. Então, são goleiros muito jovens e o Livakovic fez uma ótima Copa do Mundo. É uma opção para substituir aí o Neuer nessa temporada. E o Neuer também, a idade dele está chegando, então o Bayern de Munique com certeza vai precisar de um segundo goleiro. Vale lembrar que hoje o presidente do Bayern de Munique é o ex-goleiro Oliver Kahn, né? Aquele mesmo que estava na final do Mundial de 2002 contra a seleção brasileira. Ele é o atual presidente do Bayern de Munique, então da posição ele entende e caso defina aí o Livakovic como principal objetivo, deve formalizar uma proposta em janeiro. A imprensa acredita que o Bayern de Munique deve pagar algo ali em torno do que foi avaliado o Livakovic, né, após a Copa do Mundo. Obviamente o passe dele subiu bastante, mas ele atua na Croácia, no Dinamo de Zagreb, então acho que em torno de 45 milhões de euros, 50 milhões de euros, deve ser aí a oferta do Bayern de Munique para ter esse goleiro no seu elenco. Okay? E no top 3 eu coloquei o Amrabat. Vocês vão notar aqui que eu coloquei um goleiro, né, jogadores obviamente ofensivos, o Gakpo já foi um exemplo, e o Amrabat aqui é volante. Então eu quis ali pegar jogadores mais ou menos de setores diferentes, obviamente, para dar uma variada aqui na nossa lista, né? Não vamos pegar também só atacante para colocar, porque aí é muito fácil, né? A gente tem que analisar o futebol como um todo, o jogo como um todo. Então aqui no top 3 temos Amrabat, que é o volante da sensação dessa Copa do Mundo, que foi a seleção marroquina, né? O Amrabat tem 26 anos e já era titular absoluto da Fiorentina da Itália, antes mesmo da Copa do Mundo, né? Mas foi atuando agora pela seleção marroquina que ele ganhou notoriedade mundial, né? Ele fez uma grandiosa Copa do Mundo, foi muito bem ali no setor defensivo, ajudou na saída de bola e valorizou muito o seu passe com certeza. Isso fez o jogador ser desejo de muitas equipes da Premier League, que é a principal liga de futebol mundial, né? O primeiro time a mostrar interesse foi o Tottenham, né, que é comandado por Antônio Conte, mas na última semana fontes informaram que o Liverpool, que contratou o Gakpo, estaria disposto a pagar 40 milhões de euros pelo volante. Isso mesmo, 40 milhões de euros, que é cerca de 219 milhões de reais. É muita grana, né? Caso isso aconteça, o Liverpool, que já garantiu o Gakpo na sua equipe, seria a equipe que mais se reforçaria com grandes destaques da Copa do Mundo, né? Já contratou o Gakpo, né? Pode trazer aí um Amrabat por um valor altíssimo, né? Então, com certeza, aliás, eu acho muito difícil que o Amrabat permaneça na Fiorentina após essa grandiosa Copa do Mundo que ele fez. E na segunda colocação, né, vamos para a campeã do mundo, né? Vamos falar de Julián Álvares, né, que é o artilheiro dessa lista. Foi o jogador que está nessa lista que fez mais gols na Copa do Mundo, né? O Julián Álvares ele foi revelado pelo River Plate e marcou muitos gols por lá. Pelo River foram 54 gols em 122 jogos, né, o que causou interesse aí no Grupo City. E aí o Manchester City pagou, em janeiro de 2022, 18 milhões de euros por Julián Álvares, que é ali, em média, eu gosto sempre de converter para reais, né, porque a nossa realidade aqui, a gente tem que ter essa noção, que é, em média, 97 milhões de reais. Né? No jovem atacante aí, Julián Álvares, de 22 anos. O Álvares, depois dessa venda, ele ficou mais 6 meses no River, né? Ele jogou ali na Libertadores até o River ser eliminado. E após esse período, chegou aí para sua temporada na Inglaterra. E aí no Manchester City ele não foi mal não, tá? Ele já marcou 7 gols e deu 2 assistências em 20 jogos, incluindo participações diretas em gols na Liga dos Campeões, né? Então o Julián Álvares foi muito bem aqui no River Plate, que é um gigante aqui do continente sul-americano, e aí chegou na Inglaterra, não sentiu a pressão, já está muito bem no City, apesar de não ser titular absoluto, né? E por ser muito novo na seleção, ele não foi titular no início da Copa do Mundo. O Álvares entrou na seleção apenas no segundo tempo da partida contra o México, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Ele entrou no lugar do Lautaro Martinez e encantou o treinador Lionel Scaloni. E aí na terceira partida da fase de grupos, o Julián Álvares se tornou titular, né? E ele marcou contra a Polônia. A partir daí, não saiu mais da equipe principal e traçou esse caminho até o título.
O Julián Álvares encerrou a Copa do Mundo com 4 gols marcados e ficou atrás somente de Messi e Mbappé na artilharia da competição. Só por curiosidade, pessoal, para vocês saberem onde andava Julián Álvares, né? O jogador ele estava na final da Libertadores de 2019, que o Flamengo venceu o River Plate de virada. Ele entrou no segundo tempo da partida, não era titular absoluto e ganhou aí, né? Conquistou esse vice-campeonato com o River Plate em 2019. 2 anos depois, ele foi eleito rei da América. Julián Álvares ganhou o prêmio de rei da América de 2021, graças à sua boa atuação aí na Libertadores, o que contribuiu, obviamente, à sua venda para o Manchester City, né? Além disso, o Julián Álvares também foi campeão da Copa América com a Argentina, mas ele era reserva na ocasião, né? Não era um jogador muito visto. Aliás, até na Copa do Mundo ele não era um dos principais jogadores e foi se tornando aí ao decorrer da competição. O jogador, obviamente, foi valorizado após a Copa do Mundo, mas ele deve ficar no Manchester City aí por bastante tempo, até porque ele tem um contrato aí de mais 5 anos com o Manchester City e já está num time de grande escalão europeu, né? Acho que o Manchester City é um dos riquinhos aí do futebol mundial. É muito difícil tirar um jogador do Manchester City. Não é igual os outros jogadores que a gente citou aqui, que são equipes médias da Europa e algumas nem costumam aparecer muito na Liga dos Campeões. Então, o fato do Julián Álvares já estar no Manchester City, que é uma equipe grande hoje no futebol europeu, dificulta aí os assédios financeiros, né? O que muda, obviamente, na vida do Julián Álvares é que o treinador Guardiola deve dar mais oportunidades para ele na equipe principal do Manchester City. Fez uma brilhante Copa do Mundo, merece mais minutos em campo aí. E aí no top 1, na primeira colocação aqui do nosso top 5 revelações da Copa do Mundo, eu tenho que colocar o jogador que foi eleito a revelação da Copa do Mundo, né? Que foi o Enzo Fernandes, né? Um meia de 21 anos, que assim como o Julián, também foi revelado pelo River Plate. Os dois jogavam juntos no River Plate e chegou na Europa recentemente aí para atuar pelo Benfica, né? O Enzo não poderia ficar de fora dessa lista, obviamente, né? Porque ele ganhou o prêmio aí de melhor jogador jovem da Copa do Mundo. Ele também, assim como o Julián, não era titular da Argentina, mas após a derrota na estreia para a Arábia Saudita, o treinador Lionel Scaloni mexeu no time e colocou o Enzo Fernandes logo no segundo jogo, né? Ele respondeu com um golaço contra o México, fez um belo gol contra o México e uma atuação de gala aí que garantiu na equipe titular até o final da competição, né? O Enzo, para vocês terem uma ideia, estreou com a camisa da Argentina apenas há 3 meses, né, no amistoso contra a Honduras. E agora já é campeão do mundo e como um dos principais jogadores nessa campanha aí da Argentina. Uma curiosidade, pessoal. Em 2020, o River Plate emprestou o Enzo Fernandes ao Defensa e Justiça, né? E lá ele foi campeão da Sul-Americana. Essa equipe era treinada por Hernan Crespo, né? Depois disso, o Crespo veio aqui para o São Paulo e ele pediu para o São Paulo a contratação do Enzo Fernandes, né? E o jogador que vale milhões hoje, São Paulo na época ele já era um pouco caro, o São Paulo não conseguiu aí trazer o Enzo Fernandes para o Morumbi. Mas aí, torcedor São Paulino, você que é São Paulino assim como eu, poderia ter visto o Enzo Fernandes jogar por aqui, caso o São Paulo tivesse uma boa grana também, né? Em julho de 2022, o Enzo foi vendido ao Benfica por 10 milhões de euros, né, 55 milhões de reais. E hoje, a imprensa portuguesa afirma que o jogador está recebendo diversas propostas. E o Benfica teria recusado uma proposta de 100 milhões de euros. Né? O clube que teria feito essa proposta não foi divulgado. Não sei se é a imprensa portuguesa elevando o passe, mas enfim. O Rui Costa, que é diretor do Benfica hoje, teria dito que a revelação da Copa só sairia do clube por pelo menos 120 milhões de euros, que é cerca de 160 milhões de reais. Isso faria ser a segunda maior venda da história do Benfica, né? Perdendo apenas para João Félix, que custou 127 milhões de euros. Né? Então, o Enzo Fernandes aí, acho que foi o jogador mais valorizado dessa Copa do Mundo. E caso o Benfica o venda, seria um ótimo negócio, né? Pagou bastante grana, obviamente, pagou 55 milhões de reais, né, no Julián Álvares, mas estaria vendendo ele por mais de 10 vezes o valor, né? Pelo menos se tivesse aceitado, não sabemos se é verídico, essa proposta de 100 milhões de euros, já seria 10 vezes o valor aí que vale, que foi pago no Enzo Fernandes, né? Então, é a principal revelação da Copa do Mundo. E aí, pessoal, esse foi o nosso top 5, mas eu gostaria de fazer menções honrosas aqui, alguns jogadores que eu deixei de fora, né? Daquela roubadinha que eu falei para vocês, né? Queria citar aqui o Gvardiol, né? Que é o zagueiro de 20 anos
do RB Leipzig, que defendeu a Croácia nessa Copa do Mundo, né? Um jogador que foi muito bem nessa Copa do Mundo e que pode ser comprado pelo Chelsea, talvez para substituir aí o Thiago Silva, que está chegando à idade, não deve ficar no Chelsea, né? O outro jogador que eu queria citar é o Bellingham, que é o inglês de 19 anos, que foi destaque da Inglaterra e já é considerado o principal jogador do Borussia Dortmund, né? Mas agora, depois da Copa do Mundo, também é cobiçado aí por grandes clubes ingleses. Então, talvez volte para sua terra natal aí para disputar a Premier League. Outro goleiro que eu queria citar aqui, né, falando de um jogador de defesa novamente, é o Bono, né, que é o goleiro do Marrocos, que fechou o gol e ajudou a levar a seleção marroquina até a semifinal da Copa do Mundo, né? Ficou em quarto lugar na Copa do Mundo, perdeu aí na disputa de terceiro para a Croácia, né? Mas sem dúvidas o Bono ajudou aí Marrocos a chegar nessa fase da Copa do Mundo, Sevilha, e com certeza vai ter propostas aí para tirá-lo do futebol espanhol. Ou pode continuar no futebol espanhol, obviamente, Barcelona, Real Madrid também estão aí, Atlético de Madrid, enfim. Outro jogador que eu queria citar é outro marroquino, que é o Ounahi, que é um meio-campo já da parte criativa, né? Diferente do Amrabat, que eu falei que é volante. O Ounahi estava ali um pouco mais ofensivo, estava criando ali as jogadas para a seleção marroquina. Ele joga no Angers da França, né? E tem 22 anos. O jornal L'Équipe, né, que é um jornal famoso lá da França, informou que o Leicester estaria disposto a pagar 45 milhões de euros no jogador, né, que seria, convertendo, em média, 255 milhões de reais. Muita grana no jogador aí, marroquino. E também queria citar um atacante português, que é o Gonçalo Ramos, né, que teve a missão aí de substituir o Cristiano Ronaldo em determinado momento da Copa do Mundo. E, né, nas oitavas de final contra a Suíça, ele marcou 3 gols apenas. E hoje pertence ao Benfica. Então, pessoal, esse foi o nosso top 5, mais os bônus aí que eu queria citar. Então, sem dúvidas, a gente está muito ansioso aí para ver como vai ser a carreira desses jogadores daqui para frente, né? Acho que a Copa do Mundo foi um divisor de água para todos eles. Então, muito bom, foi muito boa essa Copa do Mundo, foi muito bom acompanhar aí esses novos destaques, esses jovens destaques. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa lista. Queria convidá-los novamente a se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações, porque sempre tem vídeo aqui. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!